Meus amigos, as ameaças de extinção da humanidade, vindas do espaço exterior e como lidar com elas e evitá-las, é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. Com este vídeo nós finalizamos a série de vídeos em que abordamos a temática das ameaças de extinção da humanidade, que começou quando nós abordamos as ameaças de extinção da humanidade provocadas pelos próprios seres humanos, como é o caso, por exemplo, da mudança climática, das pandemias e da eclosão da Terceira Guerra Mundial. Também abordamos no segundo vídeo as ameaças provocadas pelas forças da natureza oriundas do planeta Terra, como o esfriamento do núcleo do planeta Terra, a erupção catastrófica de vulcões e a inversão do campo magnético terrestre. Com esta apresentação, a partir desse momento, nós vamos tratar de outras ameaças. São aquelas ameaças vindas do espaço exterior. E elas dizem respeito à colisão sobre o planeta Terra de asteroides, cometas ou pedaços de cometas. A colisão sobre o planeta Terra de planetas do sistema solar. A colisão sobre o planeta Terra de planetas órfãos que vagam pelo espaço exterior. A emissão de raios cósmicos, especialmente os raios gama, emitidos por estrelas supernovas. As consequências catastróficas sobre o meio ambiente da Terra, resultantes do afastamento contínuo da Lua em relação à Terra, a morte do Sol, a colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, onde se localiza o planeta, o Sistema Solar e a Terra, evidentemente, e o fim do universo. Todas essas questões que nós abordamos desde o primeiro vídeo, quando abordamos a questão das ameaças provocadas pelos próprios seres humanos e as ameaças provocadas pelas forças da natureza existentes no planeta Terra, bem como estas que vamos apresentar a partir de hoje, sobre as ameaças vindas do espaço sideral, elas foram objeto de análises. 2 livros que nós publicamos. O primeiro livro tem como título A Humanidade Ameaçada, as estratégias para a sua sobrevivência, que foi publicado pela editora Dialética de São Paulo em 2021. E o outro livro que nós publicamos, em uma editora europeia, a Generis Publishing, tem como título, em inglês, How to Protect Human Beings from Threats to Their Existence and Avoid the Extinction of Humanity. Em português, a tradução é Como proteger os seres humanos de ameaças à sua extinção e evitar a extinção da humanidade. Nós já lhes falamos que são inúmeras as ameaças à sobrevivência da humanidade vinda do espaço. E vamos tratar de cada uma delas de per si. Vamos falar da colisão sobre o planeta Terra de asteroides, cometas ou pedaços de cometas, a colisão sobre o planeta Terra de planetas do Sistema Solar, a colisão sobre o planeta Terra de planetas órfãos que vagam pelo espaço exterior. Vamos falar sobre a emissão dos raios cósmicos, especialmente os raios gama, emitidos por estrelas supernovas. Vamos falar sobre as consequências catastróficas sobre o meio ambiente da Terra
resultantes do afastamento contínuo da Lua em relação à Terra. Vamos falar da morte do Sol. Vamos falar da colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, onde se localiza a Terra. E, finalmente, vamos falar sobre o fim do universo. Todos esses eventos catastróficos, que poderão ocorrer a curto, médio e longo prazo, podem contribuir para que a humanidade seja levada à sua extinção como espécie se nada for feito para proteger a humanidade a curto, médio e longo prazo. Bem, inicialmente vamos falar da colisão sobre o planeta Terra de asteroides e cometas, ou pedaços de cometas. A colisão sobre o planeta Terra de asteroides e cometas, ou pedaços de cometas, que ameaçam colidir com a Terra, requer a adoção de estratégias para evitar suas colisões com a Terra. Nós temos aqui uma figura que mostra a colisão de asteroides e cometas com o planeta Terra. Quer dizer, esse quadro aqui mostra o que pode acontecer. Isso já aconteceu inúmeras vezes, sobretudo na fase inicial de formação do planeta Terra, quando muitos asteroides e cometas bombardearam o planeta Terra e deixaram suas marcas em nosso planeta. O asteroide, digamos assim, mais famoso de todos foi o que contribuiu para a extinção dos dinossauros há 60 milhões de anos atrás. Então, um asteroide é como se fosse uma rocha gigantesca de vários quilômetros de dimensão, de diâmetro, que pode atingir o planeta Terra. Para lidar com os asteroides que possam colidir com o planeta Terra, a estratégia consiste em desviá-los do seu curso, se forem detectados com tempo suficiente para lançar interceptadores. A mesma solução deve ser adotada para cometas, cujos pedaços possam atingir o planeta Terra. É bastante importante que haja um constante monitoramento do espaço exterior para identificar não apenas asteroides, mas também cometas ou pedaços de cometas que podem colidir com a Terra e sejam desenvolvidos foguetes poderosos capazes de desviá-los de suas rotas. Então, a estratégia seria utilizar foguetes que possam desviar esses asteroides de sua rota. Outra alternativa é destruir os asteroides e cometas ameaçadores com o uso de bombas nucleares, se eles estiverem a grande distância do planeta Terra. Evidentemente, se estiverem próximo do planeta Terra, não seria inteligente destruir o asteroide, porque seus resíduos, os resíduos resultantes dessa destruição, viriam todas em direção ao planeta Terra. E não seria interessante recepcionar esses destroços desses asteroides em grande quantidade. Só quando estiver a longa distância, bastante distante do planeta Terra. Bem, então, sobre os asteroides e cometas, o que eu teríamos a falar é exatamente isso, na necessidade de que sejam adotadas essas estratégias. Tudo isto foi objeto de nossa análise nos nossos 2 livros que há pouco citamos. Agora vamos falar sobre a colisão sobre o planeta Terra de planetas do Sistema Solar. A colisão sobre o planeta Terra de planetas do Sistema Solar requer a adoção de estratégias para promover um constante monitoramento do espaço exterior para identificar a ameaça de desestabilização do Sistema Solar pelo planeta Mercúrio e outros planetas que
e sejam realizadas pesquisas para identificar possíveis locais fora do sistema solar, com possibilidade de serem habitados pelos seres humanos, para planejar sua fuga, como é o caso para o exoplaneta Próxima B, que orbita uma estrela integrante do sistema Alpha Centauri, o mais próximo do sistema solar, onde seriam implantadas colônias espaciais que exigiriam um grande avanço científico e tecnológico para viabilizá-las. Então, no caso de colisão sobre o planeta Terra de planetas do sistema solar, como é o caso do planeta Mercúrio, e há estudos que apontam essa possibilidade, e isso nós citamos em nosso livro, nossos 2 livros, de modo que a estratégia seria planejar a fuga de seres humanos para um outro sistema semelhante ao sistema solar, como é o caso do sistema Alpha Centauri, que se encontra a 4,2 anos-luz da Terra. Ou seja, para chegar até lá, seria necessário 4,2 anos com um foguete se deslocando a velocidade próxima à da luz. Depois nós vamos falar especificamente sobre essa questão dos foguetes, da importância de desenvolver foguetes que desenvolvam velocidades próximas à velocidade da luz. Então nós temos aqui uma figura que mostra o sistema solar e os seus planetas. O planeta Mercúrio, que aqui se encontra, poderia ser um fator de desestabilização na medida em que ele se aproxime, por exemplo, de Júpiter, que é o maior dos planetas do sistema solar, e essa aproximação, na medida que Júpiter é um planeta que é o maior de todos e que tem uma força de atração gravitacional muito grande, poderia retirar Vênus da sua trajetória em torno do Sol e com isso colidir não apenas com o planeta Terra, mas com outros planetas do sistema solar. Mas nós temos aqui o caso de Mercúrio, que é exatamente esse planeta que aqui está, é o menor de todos, e aqui nós temos o caso de Júpiter, que é o maior de todos os planetas. Quer dizer, se eventualmente houver uma aproximação ao se deslocar em torno do Sol de Mercúrio e Júpiter, isso pode provocar a atração de Mercúrio, quer dizer, fazer com que Mercúrio saia de sua trajetória em torno do Sol e possam colidir com a Terra, que se encontra aqui nesse ponto. Então, esta é uma possibilidade que foi admitida através de estudos por cientistas, astrônomos, que analisaram o risco de desestabilização do sistema solar a partir do problema provocado pelo planeta Mercúrio. Vamos falar agora sobre a colisão sobre o planeta Terra de planetas órfãos. Planetas órfãos são planetas que não estão vinculados a nenhuma estrela. Existem bilhões de planetas órfãos vagando pelo espaço exterior. A colisão sobre o planeta Terra de planetas órfãos que vagam no espaço exterior requer um constante monitoramento do espaço exterior para identificar planetas órfãos que possam colidir com a Terra e determinar a época de sua colisão, visando a adoção de medidas que apontem a necessidade de planejar a fuga dos seres humanos para outros locais situados no sistema solar, como é o caso de Marte, Titã, que é a lua de Saturno, e Calisto, que é a lua de Júpiter, que são 3 alternativas possíveis, se não são ideais,
mas são alternativas possíveis de fuga para locais situados no sistema solar, com possibilidade de serem habitados por seres humanos, com a implantação de colônias espaciais que exigiriam um grande avanço científico e tecnológico para viabilizá-las. Então, nós temos aqui como seria a colisão de um planeta órfão com o planeta Terra. Haveria um impacto gigantesco de consequências globais. Evidentemente que um impacto dessa natureza levaria à extinção da espécie humana. De modo que, para evitar a extinção da espécie humana, seria necessário planejar a fuga dos seres humanos para outros locais situados no sistema solar, como é o caso de Marte e as luas de Júpiter e de Saturno. Vamos tratar agora da emissão de raios cósmicos, especialmente os raios gama emitidos por estrelas supernovas. A emissão de raios cósmicos vindos do Sol e do espaço exterior requer a adoção de estratégias que permitam, primeiro, utilizar o satélite SOHO, que atua na posição intermediária entre a Terra e o Sol. Nós temos um satélite situado entre a Terra e o Sol para detectar explosões na superfície do Sol e enviar mensagens sobre a chegada da tempestade cósmica à Terra, a fim de evitar danos sobre as redes distribuidoras de energia elétrica, que é uma das consequências, e as operadoras de satélite possam se proteger corrigindo os cursos, as trajetórias de satélites ou desligando seus equipamentos. Então essa seria a primeira medida. A segunda medida seria, no caso de viagens espaciais, proteger os seres humanos da radiação cósmica de longa duração, em viagem de longa duração no espaço exterior, promovendo avanços científicos e tecnológicos, além de aumentar a capacidade biológica dos seres humanos para realizarem viagens espaciais e viverem fora da Terra. Então, trata-se de um objetivo bastante difícil de ser alcançado, mas é necessário que seja feito. Porque, sobretudo, esse segundo, que envolve a realização de viagens espaciais pelos seres humanos, diante dos problemas dos raios cósmicos que os seres humanos teriam que enfrentar. Então é necessário que haja uma proteção contra a vida dos astronautas, o que exigiria naturalmente, além dos avanços científicos e tecnológicos relacionados com a proteção da espaçonave, também o desenvolvimento da capacidade biológica dos seres humanos para que eles possam enfrentar esse desafio. Nós temos aqui um exemplo dos raios cósmicos que atingem a Terra. E os raios cósmicos, ao atingir a Terra, enfrentam um obstáculo. Por isso que nós somos protegidos pelo campo magnético terrestre que circunda o nosso planeta. E esses raios cósmicos, ao atingirem esse campo magnético terrestre, provoca as chamadas auroras boreais, que costumam ser vistos no hemisfério norte. Então, os raios cósmicos são letais para, por exemplo, os astronautas em viagens espaciais, porque não tem nenhuma proteção. Os foguetes que nós dispomos hoje ainda não são suficientemente capazes de impedir a ação dos raios cósmicos sobre os seres humanos. Mas na Terra nós somos protegidos pelo campo magnético terrestre, que evita que esses raios cósmicos provoquem a morte de muitos dos seres humanos.
A emissão dos raios gama, que é um outro tipo de raio cósmico, emitidos por estrelas supernovas, ou seja, com a explosão das estrelas supernovas, tem o poder de aniquilar a vida na Terra. E isso já aconteceu em outras oportunidades, há bilhões de anos atrás, quando, por exemplo, ainda os seres humanos não habitavam o nosso planeta. Mas a emissão de raios gama emitidos por estrelas supernovas, que tem o poder de aniquilar a vida na Terra, inclusive a dos seres humanos, requer a adoção de estratégias que permitam, primeiro, a colonização de outros mundos, no sistema solar, como Marte, entre outros, antes da explosão de alguma estrela supernova, cujos raios gama possam alcançar o planeta Terra. Então, se nós queremos evitar que, na hipótese da emissão de raios gama possam aniquilar a vida na Terra, é necessário que o mais rapidamente possível nós realizemos a colonização de outros mundos, como é o caso de Marte, que está sendo planejada. Essa seria a primeira providência, colonização de outros mundos, antes da explosão de alguma estrela supernova cujos raios possam alcançar o planeta Terra. Em segundo lugar, monitorar a explosão de estrelas supernovas permanentemente, para avaliar se a Terra poderá ser atingida por raios gama, para que, se possível, veja bem, ainda coloco se possível, porque se trata de algo praticamente impossível, depois da explosão de uma estrela supernova, conseguir viabilizar a fuga de seres humanos para outros mundos. Então, é preciso monitorar a explosão de estrelas supernovas permanentemente para avaliar se a Terra poderá ser atingida por raios gamas, para que, se possível, antes e durante a ocorrência de sua explosão, sejam adotadas as medidas necessárias visando a fuga dos seres humanos para locais com possibilidade de serem habitados no sistema solar, como Marte, Titã, que é a lua de Saturno, e Calisto, que é a lua de Júpiter. Nós temos aqui um exemplo de como os raios gamas poderiam destruir a vida na Terra. Está aqui. Aqui é a explosão de uma estrela supernova que emitiria raios gama que, ao atingir a Terra, destruiria, liquidaria com toda a forma de vida existente no nosso planeta. Agora nós vamos falar das consequências catastróficas sobre o meio ambiente da Terra resultantes do afastamento contínuo da Lua em relação à Terra. De início, é importante observar que a Terra e a Lua encontram-se unidas por uma forte ligação gravitacional e afetam-se mutuamente. Isso nós observamos, por exemplo, com o fenômeno das marés. Então aqui nós temos a Terra orbitando o Sol e a Lua orbitando a Terra. Então a Terra e a Lua estão unidas gravitacionalmente, ou seja, existem forças de atração gravitacional que fazem com que a Lua e a Terra estejam ligadas uma à outra. Como a Terra gira em seu eixo mais rápido do que a Lua em torno da Terra, porque a Terra ela gira em torno do seu eixo de rotação. Então, como a Terra gira em seu eixo mais rápido do que a Lua gira em torno da Terra, a maior força de gravidade do relevo da água na Terra tenta acelerar a rotação da Lua, enquanto a Lua atrai a Terra e retarda a rotação do planeta. Então existe um efeito recíproco de um sobre o outro, provocando esse fenômeno, esse efeito
que há pouco eu descrevi. Com esse atrito, esse cabo de guerra, na realidade o que existe é um cabo de guerra entre a Terra e a Lua, força a Lua a uma órbita mais ampla. Quer dizer, na medida que existe esse cabo de guerra, a Lua tende a se afastar da Terra. Que ela orbita a Terra, mas tende a se afastar por conta desse fenômeno. Foi através de lasers disparados em direção a refletores instalados sobre a superfície da Lua por astronautas da missão Apollo que foi possível medir com precisão em que velocidade exata a Lua se afasta da Terra. Foi confirmado que ela se afasta 3,8 centímetros por ano. Esse processo deve continuar até que a Lua, que hoje está à distância da Terra de 384.400 quilômetros, alcance 560 mil quilômetros. Esse fenômeno vai continuar até que a Lua esteja afastada da Terra 560 mil quilômetros. Quando isso acontecer, os dias na Terra ficarão progressivamente mais longos. Por exemplo, um dia na Terra que hoje corresponde a 24 horas, quando estiver a 560 quilômetros de distância a Lua estiver a 560 quilômetros de distância da Terra, a duração do dia na Terra vai ser de 1.152 horas. Praticamente a Terra vai parar, vai ficar parada. Quer dizer, a rotação da Terra vai praticamente cessar. Ainda vai continuar, mas bastante lenta. Quando isso acontecer, repito, os dias na Terra ficarão progressivamente mais longos. Durante a noite, as temperaturas matariam todo mundo de frio. Ao longo do dia, ninguém suportaria o calor. No litoral haveria ventos violentíssimos de 200 km por hora. Em termos de vida, não sobraria quase nada, a não ser bactérias e vermes super resistentes. Tudo isso que nós estamos falando foi objeto de simulação em programas de computador. Quando isso ocorrer, a rotação da Terra vai se estabilizar. Como eu já disse, os dias vão ter 1.152 horas e a vida no planeta será inviável. As consequências sobre o meio ambiente da Terra, resultantes do afastamento contínuo da Lua em relação à Terra, serão, portanto, catastróficas. O contínuo afastamento da Lua em relação à Terra exigirá a adoção de estratégias de fuga de seres humanos para locais com possibilidade de serem habitados por seres humanos no sistema solar, quando necessário, no momento que se torna necessário, como Marte, Titã, que é a lua de Saturno, e Calisto, a lua de Júpiter. No sistema solar, essas são as alternativas, pelo menos até o momento, consideradas mais viáveis. Agora vamos falar sobre uma outra ameaça, que é a morte do Sol. O Sol surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos. O universo surgiu há 13,8 bilhões de anos. Mas o Sol surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos, sendo uma das mais de 100 bilhões de estrelas existentes na galáxia Via Láctea. E o Sol, o sistema solar, orbita o centro dessa galáxia a uma distância de cerca de 24 a 26 mil anos-luz do centro galáctico. Quando nós falamos 24 a 26 mil anos-luz, significa dizer que do centro, para ir do centro do sistema solar até o centro da galáxia, demandaria 24 a 26 mil anos se deslocando à velocidade da luz. Por isso que a gente fala em anos-luz, significa isso. Trata-se de uma medida de distância. Então, se você multiplicar 24 por 300 mil quilômetros por segundo, você vai obter uma distância, por exemplo, em quilômetros, da Terra até
o centro da galáxia. Como esses números são muito grandes, nós então colocamos nessa base a informação, em anos-luz. No decorrer de sua evolução, o Sol deu origem aos planetas rochosos, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São planetas rochosos. E aos planetas gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então nós temos aqui uma figura que mostra o Sol e todos os seus planetas orbitando em torno dele. Mas a morte do Sol trará uma série de consequências bastante críticas para todos os planetas e em particular o planeta Terra. A morte do Sol ocorrerá quando o Sol se encontrar numa fase avançada de sua vida. Conforme seu combustível, que é o hidrogênio, seja consumida, a temperatura vai aumentando e o Sol sofre expansão. Na medida em que o Sol perde o seu combustível, diminui a quantidade de combustível que seja consumido, a temperatura do Sol aumenta e o Sol aumenta de volume, sofre expansão. Enquanto ele cresce, o Sol perde massa e morre, levando ao fim o sistema solar. Nessa fase, o Sol é chamado de gigante vermelha. Cálculos dos astrônomos indicam que quando o Sol se torna uma gigante vermelha, o diâmetro do Sol na sua linha do Equador vai crescer ao ponto de ultrapassar o planeta Marte, consumindo todos os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, pela ordem. Vai consumir primeiro Mercúrio, depois Vênus, depois a Terra e finalmente Marte. E esse será de fato o fim do planeta Terra. Após esse estágio, a força gravitacional passa a prevalecer e o Sol começa a encolher. Quando isso acontece, o sistema solar vira um caos e o Sol perde uma tremenda quantidade de massa. A evolução do Sol até a sua morte requer estratégias de fuga dos seres humanos da Terra para locais com possibilidade de serem habitados em outros sistemas estelares antes da morte do Sol, como o exoplaneta Próxima B, orbitando a estrela mais próxima do Sol, integrante do sistema Alpha Centauri, que dista 4,2 anos-luz da Terra, que corresponde à distância da Terra até esse sistema Alpha Centauri de 39,9 trilhões de quilômetros de distância. É o que é equivalente a 4,2 anos-luz que há pouco nós falamos. Então, com a morte do Sol, é necessário que se busque alternativa de fuga para um sistema como é o caso do sistema Alpha Centauri, na medida em que o sistema solar já teria sido destruído com a morte do Sol. Vamos falar agora sobre a colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea. Cientistas da NASA revelaram que a colisão das galáxias Via Láctea e Andrômeda acontecerá daqui a aproximadamente 4 bilhões de anos. Nós temos aqui uma figura que mostra as duas galáxias. Aqui nós temos a Via Láctea e temos aqui Andrômeda. Andrômeda está se aproximando da Via Láctea e as duas vão se colidir. Isso é resultado de estudos em que os astrônomos analisam a aproximação das duas galáxias. Essa colisão deve acontecer daqui a 4 bilhões de anos. A Via Láctea é uma das galáxias existentes no universo onde está situado o sistema solar, conforme nós já lhes falamos, que reúne um conjunto de planetas como a Terra, que gira em torno do Sol,
nós temos aqui a Via Láctea, e que mostra onde o Sistema Solar se encontra. Aqui nós temos a Via Láctea, o Sistema Solar se encontra nesse ponto, distante do centro da Via Láctea. Então, aqui está localizado o Sistema Solar. Ambas as galáxias, Andrômeda e Via Láctea, estão se atraindo mutuamente graças à força de gravidade que age entre os corpos. Esta previsão da colisão das galáxias Via Láctea e Andrômeda foi possível graças a medições realizadas pelo telescópio espacial Hubble ao monitorar o movimento de Andrômeda, localizada a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. Andrômeda está localizada a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. A colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea requer a adoção de estratégias de fuga dos seres humanos para locais com possibilidade de serem habitados em outras galáxias antes da colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea. Então, por exemplo, não vale mais a pena nem ir para algum local dentro do Sistema Solar, nem também em algum outro sistema integrante da Via Láctea. Na medida que vai ocorrer o choque entre Andrômeda e Via Láctea, o correto é buscar uma outra galáxia onde os seres humanos possam evitar a sua extinção. E as alternativas que se colocam seriam, em primeiro lugar, a galáxia Nã do Cão Maior, situada a 25 mil anos-luz da Terra, que corresponde a 237.500 trilhões de quilômetros de distância da Terra, situada na constelação do Cão Maior. Ou a Grande Nuvem de Magalhães, que se situa a 163 mil anos-luz da Terra, que corresponde a 1.548.500 trilhões de quilômetros de distância da Terra. Então são distâncias gigantescas que precisariam ser vencidas para se chegar a cada uma dessas galáxias. E isso para escapar, evitar a extinção na hipótese da colisão dessas duas galáxias, Andrômeda e Via Láctea. Agora vamos falar sobre a última grande ameaça, que é representada pelo fim do universo em que vivemos. O universo, como já lhes falei, tem 13,8 bilhões de anos, desde o Big Bang, que corresponderia o que corresponde, de acordo com a avaliação dos astrônomos, o nascimento do universo. Então, o universo que tem 13,8 bilhões de anos, desde o Big Bang, poderá chegar ao seu fim considerando 3 cenários. O primeiro é a morte térmica do universo. O segundo é o grande colapso, o chamado Big Crunch do universo, o grande colapso do universo. O terceiro, a grande ruptura do universo, chega ao Big Rip. A morte térmica do universo é considerado o cenário mais provável para o fim do universo. Ele poderá ocorrer entre 1 e 100 trilhão de anos, se o universo continuar expandindo como atualmente. Em uma escala de tempo, na ordem de 1 trilhão de anos, as estrelas existentes se extinguirão e o universo ficará escuro, se aproximando de um estado altamente entrópico. Em uma escala de tempo muito mais longa, as galáxias entrarão em colapso nos buracos negros que consequentemente irão evaporar. O universo será levado ao estado de congelamento. Então é por isso que se fala em morte térmica do universo entre 1 e 100 trilhão de anos, de acordo com estimativas dos cientistas. O segundo cenário é o Big Crunch, o grande colapso do universo,
que é um cenário que poderá ocorrer daqui a 100 bilhões de anos, quando o universo entraria em contração, depois da expansão devido à atração gravitacional, até entrar em colapso sobre si mesmo, que seria análogo a uma inversão do Big Bang. Este cenário pressupõe um universo oscilatório, como um modelo cíclico que conflita, entretanto, com as observações atuais que sugerem que esse modelo de universo provavelmente não está correto, porque a expansão do universo tende a continuar e não a se contrair. Quer dizer, a expansão do universo ela vai continuar e não se contrair. E o terceiro cenário é o chamado a grande ruptura do universo, o Big Rip, que poderia acontecer daqui a 22 bilhões de anos. Nesse caso, a taxa de expansão do universo aumentaria sem limites. Sistemas ligados gravitacionalmente, tais como aglomerados de galáxias e, em última instância, o sistema solar, seriam despedaçados. A expansão do universo seria tão rápida que iria superar as forças eletromagnéticas que mantêm moléculas e átomos juntos. Os núcleos atômicos seriam também despedaçados e o universo se expandiria tanto que a força eletromagnética que mantém as coisas juntas cairia, fazendo com que tudo se desmorone. Nós temos aqui uma figura, a figura 10, que apresenta um universo observável da Terra. E uma figura, uma outra que nós vamos apresentar, que apresenta a evolução do universo do seu nascimento com Big Bang ao seu fim com Big Rip. Com Big Rip, tudo no universo, até mesmo o espaço-tempo, será dilacerado pela expansão do universo, até que as distâncias entre as partículas se tornem infinitas. Então aqui nós temos uma figura que mostra o universo observável a partir da Terra. Nós temos aqui a Terra, temos o Sol e temos aqui o universo observável. Aqui são os confins do universo, quer dizer, sejam os limites extremos do universo. Então, aqui é uma visão que se tem a partir do telescópio, dados do telescópio Hubble. E aqui nós temos no nascimento ao fim do universo, com o terceiro dos cenários que nós apresentamos. Aqui, por esse gráfico, nós temos aqui o Big Bang. Nós mostramos aqui quando os átomos foram formados, em seguida a formação das galáxias. Temos também o momento em que as estrelas foram formadas, a formação do sistema solar, e mostramos onde nós estamos no momento. E mostra no Big Rip, nesse estágio, os átomos se rompem, ocorre a explosão da Terra, o sistema solar se desintegra e ocorre a destruição das galáxias. Isso aproximadamente daqui a 22 bilhões de anos. Então nós temos aqui um quadro que mostra tudo isso que nós estamos falando. Aqui inicialmente nós temos a formação dos átomos. Aqui nós temos a formação das galáxias nesse estágio. Depois aqui nós temos a formação das estrelas. Formação das estrelas nesse estágio. Aqui a formação do sistema solar. E aqui é o estágio em que nós estamos. Nós estamos nesse nível. E aqui mostra como evoluiremos até o momento em que tudo se despedaça. Aqui, considerando esse cenário
de evolução. Bem, com o fim do universo, a existência de universos paralelos abre a possibilidade dos seres humanos sobreviverem, se dirigindo para outros universos paralelos. A palavra multiverso é um termo usado para descrever o conjunto hipotético de universos possíveis, incluindo o universo em que vivemos. Juntos, esses universos compreendem tudo que existe, a totalidade do espaço, do tempo, da matéria, da energia e das leis e constantes físicas que os descrevem. O conceito de multiverso tem suas raízes em extrapolações até o momento da moderna cosmologia e da física quântica, e engloba também várias ideias oriundas da teoria da relatividade, de modo a configurar um cenário em que pode ser possível a existência de inúmeros universos, onde em escala global todas as probabilidades e combinações ocorrem em algum dos universos. A ideia de que vivemos em um multiverso composto por um número infinito de universos paralelos tem sido por muitos anos considerada uma possibilidade científica. O desafio consiste em encontrar uma maneira de testar esta teoria. Os universos paralelos seria, em uma analogia, semelhantes a bolhas flutuando num espaço maior capaz de abrigá-los, como por exemplo mostra essa figura aqui. Aqui nós temos um universo, outro universo, e aqui nós temos as galáxias dentro de cada um deles. Então, de acordo com a cosmologia, a mecânica quântica e a teoria da relatividade, é possível a existência desses universos paralelos. Uma das ideias em que Stephen Hawking, o grande físico, falecido há pouco tempo, em que ele se aprofundava, por sinal, era o conceito de que existem muitos outros universos além do que vivemos, com galáxias, estrelas e planetas completamente desconhecidos. Embora não haja evidência de que realmente esses universos paralelos existam, Hawking vinha trabalhando com Thomas Hertog, que é outro físico, para provar que é possível observar os átomos, ou melhor, observar o cosmos e encontrar evidências desses misteriosos lugares. Após a morte de Hawking, Hertog permanece pesquisando as questões mais profundas do universo no Instituto de Física Teórica da Universidade de Louvain, na Bélgica. Segundo Hertog, encontrar evidências do Big Bang traria um subsídio a mais à ideia de que esse tipo de evento é responsável por criar também outros universos, não apenas o nosso. Uma realidade que alteraria momentaneamente a compreensão das pessoas sobre o espaço e sobre elas mesmas. Pesquisas aprofundadas precisam ser realizadas para determinar a existência ou não de multiverso ou universos paralelos, para onde a humanidade se dirigiria com o fim do universo em que vivemos. A realização de pesquisas para elucidar sobre o destino do universo e sobre a existência, quando eu falo destino do universo, são aqueles três cenários: é a morte térmica, é o Big Crunch, é o Big Rip. São essas três possibilidades: é a morte térmica, é a contração do universo, ou, vamos dizer assim, a destruição com a expansão continuada do universo. Então, a realização de pesquisas para elucidar sobre o destino do universo e sobre a existência do universo paralelo são muito importantes. Mas a principal delas diz respeito ao desenvolvimento da teoria final, ou teoria de tudo, ou teoria do campo unificado. Porque com base no seu conhecimento,
colaboraria no sentido de a ciência proporcionar as condições para a humanidade fazer frente às ameaças à sua sobrevivência existentes no espaço exterior e, sobretudo, colaborar no sentido de apontar caminhos para a humanidade sobreviver e escapar para universos paralelos. A teoria final, a teoria de tudo, isto é, da teoria do campo unificado, procuraria explicar e conectar em uma só estrutura teórica todos os fenômenos físicos, juntando a mecânica quântica e a teoria da relatividade geral, em um único tratamento teórico e matemático. Completar uma teoria de tudo permitiria verificar também as consequências de utilização de tecnologias avançadas em benefício da humanidade. O sucesso na elucidação dessas questões cosmológicas proporcionarão certamente as condições para o avanço científico e tecnológico imprescindível à sobrevivência da humanidade como espécie. Quais são as conclusões que podemos extrair de tudo isso que acabamos de expor, meus amigos? As conclusões são as seguintes. A única possibilidade de a humanidade evitar sua extinção de todas as ameaças vindas do espaço exterior consiste em os seres humanos se espalharem e colonizarem outros mundos no universo. Essa é uma conclusão imediata que todos nós fazemos. A única ameaça que não demanda fuga de seres humanos para outros mundos, no sistema solar ou fora dele, é a da colisão sobre o planeta Terra de asteroides e cometas ou pedaços de cometa. Porque, como nós apresentamos, bastaria apenas interceptar o asteroide ou cometa antes que atinja o planeta Terra, desviando do seu curso. Mas, fora esse enfrentamento dos asteroides e cometas, os demais requerem a fuga dos seres humanos para outros mundos, seja no sistema solar, seja em outro sistema estelar como o Alpha Centauri, na Via Láctea, ou o acesso a outras galáxias diante da ameaça de colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea. Então a alternativa é buscar outra galáxia para onde os seres humanos se deslocariam. E, claro que, no caso da morte do Sol, a ideia seria se transportar para o sistema Alpha Centauri. Mas no caso do fim do universo, é necessário que se desenvolva a capacitação científica que possibilite o ser humano acessar universos paralelos. E este é um desafio que fica sendo posto para os cientistas desenvolverem. Então, a única ameaça, como já disse, que não demanda a fuga de seres humanos para outros mundos, é o da colisão sobre o planeta Terra de asteroides e cometas, ou pedaços de cometa. As demais ameaças exigirão a fuga dos seres humanos para outros mundos. Para evitar as ameaças de extinção da humanidade, é preciso enfrentar os desafios que nós apresentamos em artigo de nossa autoria, que foi publicado no site do LinkedIn. O título do artigo é Os Desafios Humanos da Conquista do Espaço e da Colonização de Outros Mundos. Neste artigo, nós afirmamos o seguinte, que os desafios humanos da conquista do espaço e da colonização de outros mundos são os seguintes. Primeiro, a produção de foguetes, que alcança velocidades próximas à da luz para viajar pelos confins do universo. Primeiro ponto é isso. Segundo, produção de tecnologias capazes de proteger os seres humanos em viagens espaciais.
Terceiro, identificação de outros mundos similares à Terra, capazes de serem habitáveis pelos seres humanos. Este é um desafio que até hoje nós não conseguimos alcançar, que é descobrir uma outra Terra, um outro local em que nós possamos viver com os seres humanos. Quer dizer, um outro mundo com as mesmas características da Terra, com a mesma biosfera, com a mesma atmosfera, com a mesma estratosfera, com as mesmas taxas de gravitação universal que nós aqui lidamos. Então, esse é um desafio também. Identificação de outros mundos similares à Terra, que sejam capazes de serem habitados pelos seres humanos. Quarto, é a capacitação do ser humano para sobreviver no espaço e em locais habitáveis fora da Terra. Esse é um desafio que fica colocado. É desenvolver a capacitação do ser humano para sobreviver no espaço e em locais habitáveis fora da Terra. O primeiro grande desafio humano é o da produção de foguetes que sejam capazes de alcançar velocidade próxima à velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Haja vista a necessidade de promover viagens intergalácticas dos seres humanos pelos confins do universo e até mesmo para universos paralelos. Esta ação se impõe devido à necessidade dos seres humanos colonizarem outros mundos no sistema solar ou fora dele, e mesmo em universos paralelos. Esta ação se impõe também porque os foguetes atuais são bastante limitados na sua velocidade de escapamento. Estão em testes, no momento, o primeiro o motor iônico, que é um sistema de propulsão a íons, que poderá alcançar velocidade próxima à da luz. E segundo, a propulsão Bussard, para naves espaciais, que poderia acelerar até uma velocidade próxima à velocidade da luz e seria um tipo de nave bastante eficiente. O segundo grande desafio humano é o da produção de tecnologias capazes de proteger os seres humanos em viagens espaciais. Como as que a NASA está desenvolvendo para proteger humanos em Marte. Por exemplo, a NASA está desenvolvendo um escudo térmico inflável para pousar astronautas em outros planetas. Está desenvolvendo roupas espaciais de alta tecnologia para astronautas. Está desenvolvendo uma casa marciana em laboratório sob rodas. E está desenvolvendo também energia ininterrupta como fonte de suprimento confiável de energia para explorar Marte. E, além disso, está desenvolvendo comunicações a laser para enviar mais informações para a Terra. O terceiro grande desafio humano é o da identificação de outros mundos similares à Terra, capazes de ser habitados pelos seres humanos, projetando e enviando sondas espaciais para realizarem pesquisas nos locais possíveis dentro e fora do sistema solar. É necessário que esse trabalho continue sendo realizado. Até o momento não há evidências que haja outro local dentro ou fora do sistema solar propício à vida similar à Terra. Na atualidade, há esforços para colonizar o planeta Marte. No entanto, do que se conhece de Marte, esse planeta não apresenta as condições necessárias para os seres humanos nele habitarem, porque não possui campo magnético, nem atmosfera e biosfera similares aos da Terra, bem como apresenta uma aceleração gravitacional média com cerca de 38% a da Terra, que é prejudicial à vida humana. Tudo isso é prejudicial à vida humana. O quarto grande desafio humano é o da capacitação dos seres humanos para sobreviverem no espaço
em locais habitáveis fora da Terra. A colonização de Marte e de outros mundos no universo indica que há extrema necessidade de desenvolvimento de seres humanos mais evoluídos biologicamente, com o uso da ciência e da tecnologia para fazer com que desafiem os limites impostos pela natureza e sobrevivam como espécie, hoje e no futuro. É preciso fazer com que ocorra a formação de super-homens e super-mulheres, que poderá ser alcançada a partir do uso da ciência e da tecnologia, como a biotecnologia, nanotecnologia e neurotecnologia, para aumentar a capacidade biológica, a capacidade cognitiva e superar as limitações físicas e psicológicas dos seres humanos. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu teria a fazer, mas eu gostaria de, nesse final, chamar a atenção para a necessidade de que a Organização das Nações Unidas se estruture no sentido de se capacitar a lidar e a adotar medidas que possibilitem evitar a extinção da humanidade devido aos próprios seres humanos, devido às forças da natureza oriundas do planeta Terra e devido às forças da natureza vindas do espaço exterior. Então, é necessário que uma instituição internacional como a ONU reúna essa capacidade. Nós hoje estamos à mercê de todas essas ameaças e não há nenhuma instituição que esteja tratando das medidas que sejam implementadas visando evitar a extinção da espécie humana. Então, nós vamos tratar deste assunto em um trabalho que nós estamos desenvolvendo para uma instituição europeia relacionada com o novo papel que a ONU deve desenvolver nos anos futuros. Mas, com relação a essa nossa apresentação, é importante observar que nós nos apoiamos em 2 livros de nossa autoria. Um deles é A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência, que foi publicado pela editora Dialética de São Paulo em 2021. Um outro livro foi publicado pela Generis, por uma editora europeia, Generis Publishing, em 2023, cujo título é How to Protect Human Beings from Threats to Their Existence and Avoid the Extinction of Humanity. Nós consultamos também uma publicação da CNN Brasil, cujo título é Missão da NASA revela detalhes sobre asteroide que pode colidir com a Terra. Isso foi publicado pela cnnbrasil.com.br. Também consultamos um artigo publicado pela Terra, pelo site terra.com.br. O título do artigo é Maior cometa já descoberto está viajando na direção da Terra. Um outro artigo que nós pesquisamos foi publicado pela Astro IF UFRGS. O título do artigo é o Sistema Solar e foi publicado pela astro.if.ufrgs.br. Analisamos também o artigo O que são planetas órfãos, foi publicado pela Sionet, Leandro Sionet e Bruno Vaiano. Isso está disponível no super.abril.com.br.
Analisamos uma outra publicação de Victoria Florion. O título do artigo é A Origem dos Raios Cósmicos, disponível na revista pesquisa.fapesp.br. Analisamos também uma publicação de Salvador Nogueira, Terra pode vir a colidir com outro planeta no futuro. Alerta simulação. Isso está disponível no g1.globo.com. Analisamos também uma publicação de Peter Ward e Donald Brownlee. O título do artigo é The Life and Death of Planet Earth, How the New Science of Astrobiology Charts the Ultimate Fate of Our World. Isso foi publicado pela Times Book, Henry Holt & Company. Analisamos também um livro publicado pela editora Rocco Limitada. O título do livro é Mundos Paralelos, de Michio Kaku. Também analisamos uma publicação C'est Serra la Fond de Monde. Foi publicada pela Science EV, número 1014. Foi publicado por Guillemot Greffos. Também analisamos uma publicação da Epoch Times, Múltiplas Dimensões entre Supercordas e Mundos Paralelos. Isso foi publicado pela epochtimes.com.br. Analisamos também Teoria de Tudo no Wikipedia, o site do Wikipedia. E, finalmente, analisamos também um artigo de nossa autoria, Os Desafios Humanos da Conquista do Espaço e da Colonização de Outros Mundos, que está disponível no site do linkedin.com. Então, meus amigos, são estas as considerações que eu teria a fazer. Espero que essa série sobre as ameaças de extinção da humanidade, que nós concluímos hoje, com essa terceira apresentação, abordando as ameaças vindas do espaço exterior. Espero que elas tenham sido ilustrativas e espero também que mais tarde, quando nós produzimos um trabalho de fôlego, de aproximadamente 50 páginas, que deveremos enviar para um site europeu e devemos também enviar para o secretário-geral da ONU, no sentido de que a ONU se reestruture, no sentido de se tornar capaz de lidar com os desafios representados pelas ameaças de extinção da espécie humana, pelos seres humanos, pelo planeta Terra e por aquelas ameaças vindas do espaço exterior. Para finalizar, deixo aqui meu abraço fraternal.